Muito antes de Roma dominar o mundo, e bem antes de Alexandre, o Grande, marchar com seus exércitos implacáveis, um homem mudou o curso da história de uma forma que ninguém jamais tinha feito. Seu nome era Ciro II da Pérsia, mas ele ficou conhecido para sempre como Ciro, o Grande. E a razão pela qual falamos dele até hoje não é apenas pelas suas conquistas militares, mas sim porque ele governou de um jeito totalmente novo e revolucionário. A história de Ciro, o Grande, começa por volta do ano 600 a.C., em uma região que hoje conhecemos como Irã. Desde o seu nascimento, sua vida foi cercada por lendas, profecias e muitas intrigas políticas. Segundo relatos do historiador grego Heródoto, havia uma previsão assustadora para o rei da época. Seu próprio neto, Ciro, um dia o derrubaria do trono. Com medo dessa profecia, o rei tentou eliminar o bebê Ciro. Mas, como em toda grande lenda, o destino tinha outros planos. Ciro sobreviveu milagrosamente. Ele foi criado longe da corte real, crescendo entre pessoas comuns, pastores e camponeses. Essa criação humilde ensinou a ele lições que nenhum palácio poderia oferecer: empatia, resiliência e uma profunda compreensão da natureza humana. Anos mais tarde, ele retornaria ao cenário político, não como uma vítima de uma conspiração, mas como um líder destinado a unir nações. A ascensão de Ciro ao poder foi simplesmente meteórica. Ele começou unindo as diversas tribos persas que viviam divididas e em conflito constante. Com uma combinação de carisma magnético, uma mente estratégica brilhante e uma liderança que inspirava lealdade, ele formou um exército disciplinado e motivado. O seu primeiro grande desafio foi enfrentar o poderoso império, governado pelo próprio avô, que tentou matá-lo. Era considerado uma tarefa impossível. Mas Ciro não apenas venceu, ele surpreendeu a todos com o que fez depois. Diferente dos conquistadores da sua época, que deixavam um rastro de destruição, Ciro não incendiou cidades, não massacrou populações e não impôs sua cultura à força. Ele fez algo que ninguém esperava. Ele manteve os líderes locais em seus cargos, respeitou os costumes e tradições de cada povo e protegeu suas religiões. Essa abordagem inovadora fez com que muitos povos o recebessem não como um invasor, mas como um libertador, aceitando seu domínio sem a necessidade de longas e sangrentas batalhas. Com essa reputação crescendo, Ciro expandiu seu território de forma impressionante. Em pouco tempo, seu império se estendia desde as montanhas da Ásia Central até as margens do Mar Mediterrâneo, tornando-se o maior império que o mundo já tinha visto até então. Cidades que eram consideradas invencíveis, como a rica Sardes, na Lídia, e a lendária Babilônia, caíram sob seu controle. E foi na conquista da Babilônia que o legado de Ciro se consolidou para sempre. Quando o exército persa entrou na cidade, os habitantes esperavam o pior: saques, destruição e escravidão. Mas mais uma vez, Ciro quebrou todas as expectativas. Não houve massacre. Os templos sagrados da Babilônia foram protegidos. E o mais incrível, não houve escravidão em massa. O que Ciro fez em seguida marcou a história da humanidade. Ele se tornou o primeiro grande governante a libertar povos inteiros. Ele permitiu que todos os povos que haviam sido exilados à força pelos babilônios pudessem retornar às suas terras de origem. Entre esses povos estavam os judeus, que estavam cativos na Babilônia havia décadas. Ciro não apenas os libertou, mas também autorizou e financiou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Um ato de generosidade e tolerância religiosa sem precedentes. Por causa disso, Ciro é uma das poucas figuras não judaicas a ser mencionada de forma extremamente positiva em textos sagrados, como a Bíblia, onde é chamado de ungido de Deus, um instrumento para a libertação do seu povo. Essa política de governo ficou registrada em um artefato histórico de valor incalculável, conhecido como o Cilindro de Ciro. Descoberto em 1879, esse cilindro de argila contém uma declaração em nome de Ciro que descreve sua vitória pacífica sobre a Babilônia e suas políticas de restauração. Ele fala sobre devolver estátuas de deuses aos seus santuários
e permitir que os povos deportados voltassem para casa. Por causa do seu conteúdo, muitos historiadores e estudiosos de direito consideram o Cilindro de Ciro, a primeira declaração de direitos humanos da história, um documento que mais de 2.500 anos atrás já estabelecia princípios de liberdade religiosa e cultural. Ciro inaugurou uma nova forma de governar. Enquanto outros reis construíam seus impérios sobre o medo e a opressão, Ciro construiu os seus sobre a confiança e a cooperação. Ele entendeu uma verdade fundamental que muitos líderes até hoje ignoram. Um império forte e duradouro não nasce da supressão das diferenças, mas da união harmoniosa entre povos diferentes. Ele criou um sistema administrativo eficiente, com estradas que conectavam o império, e um serviço postal rápido, o que facilitava a comunicação e o comércio. Essa estrutura, baseada no respeito mútuo, fez com que seu domínio não apenas sobrevivesse, mas prosperasse por gerações. O Império Persa, fundado por ele, se tornou um modelo de administração multicultural. Mesmo o fim da vida de Ciro, o Grande, foi digno de sua jornada. Ele morreu como viveu, em campanha militar, lutando para proteger as fronteiras de seu vasto império, já idoso para os padrões daquela época. Após sua morte, até mesmo seus maiores inimigos, como os gregos, reconheceram sua grandeza. Escritores como Xenofonte escreveram sobre ele como o governante ideal, um exemplo de sabedoria e virtude. Seu túmulo, localizado em Pasárgada, no Irã, é surpreendentemente simples e modesto para um homem de sua estatura. É uma estrutura de pedra, sóbria e elegante, que resiste ao tempo até hoje, um testemunho silencioso de um líder que não precisava de monumentos grandiosos para ser lembrado. O legado de Ciro, o Grande, é eterno. Séculos depois de sua morte, quando Alexandre, o Grande, conquistou a Pérsia, ele fez questão de visitar o túmulo de Ciro. Ao encontrá-lo danificado por ladrões, Alexandre ficou furioso e ordenou que fosse imediatamente restaurado e protegido, mostrando o imenso respeito que até mesmo o maior conquistador da Grécia tinha por seu antecessor persa. Líderes romanos estudaram seu modelo de governo. Até hoje, Ciro é lembrado em todo o mundo como uma figura única, um conquistador que libertava os povos que conquistava, um rei que não só tolerava, mas respeitava as diferenças, e um líder que mudou para sempre a própria ideia do que um império poderia ser. E essa é a incrível história de Ciro, o Grande. O homem que provou ao mundo que é possível construir algo grandioso, não através da destruição, mas através da união. Ele nos ensinou que a verdadeira força de um líder não está no poder que ele impõe, mas no respeito que ele inspira. Se você gosta de histórias reais como essa, que moldaram o nosso mundo e nos ensinam lições valiosas até hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.